Não dá para dizer boa tarde depois dessa notícia absurda, né? Não há nada de polêmica, é um escândalo completo. Se eu fosse Augusto Melo, que é fraquíssimo, faria um BO prévio para perguntar por que foi escalado. Eu acho um escândalo completo essa escalação. E a Lívia trouxe um ponto. Era previsível, sim, era previsível, era muito claro, né? Eu sei todo ano que vai mudar o ano, eu não vou ter o meu salário aumentado, mas vai aumentar a biblioteca do meu filho, o material escolar vai aumentar, nem por isso eu deixo de ficar indignado. Então, o fato de ser previsível não diminui a indignação, né? Eu não lembro na história do mundo um juiz que expulsou um goleiro por cera no primeiro tempo no campo rival. Eu não lembro de um juiz, eu mesmo, Klaus, expulsar um jogador por simulação no meio campo e o assunto na coletiva ser uma não invasão. Né? Teve isso no clássico passado. Teve um Palmeiras e Água Santa final de campeonato que o VAR foi no VAR, né? O Klaus foi no VAR. Aliás, estou com a camisa aqui em homenagem à escala da Federação Paulista, que é o VAR aqui, ó. Que pode decidir o campeonato, está aqui a camisa do VAR. Eu não lembro de um juiz ir no VAR, ver um jogador, no caso do socar um pelas costas do Água Santa, ele foi no VAR, viu essa cena, sabe o que ele fez? Não expulsou. Ele decidiu um derby agora em Campinas também para Ponte Preta, aliás, as decisões dele são sempre para o time da casa, coincidentemente, com esse histórico. Mas depois do que aconteceu na semifinal do Paulista, que o Palmeiras passou no apito, num pênalti absurdo inventado, o Palmeiras não tem culpa, isso aconteceu, isso não há polêmica, não há discussão, é unânime, foi um escândalo. E o que fez o Reinaldo Carneiro de Bastos? Falou que estava tudo bem, entende o bravo do São Paulino, mas se fosse o Palmeiras também entenderia que era um lance difícil e polêmica. Mentira, não é difícil nem polêmica, foi um escândalo. Nesse cenário, a arbitragem do Klaus é um completo absurdo. É um completo absurdo. Não tem cabimento essa escala de Rafael Klaus. Né? O Rafinha falou que ele é palmeirense. Ele pode ser palmeirense, até só não tem problema nenhum. O problema é o que ele fez em campo e arbitrou. Cada um torce para um time, juiz não é filho de chocadeira. O juiz pode ser para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Corinthians, para o Tonga da Mironga do Cabulete. O fato é que a arbitragem dele esse ano, não foi há 100 anos atrás, foi vergonhosa. E o que ele tem feito nos clássicos é só ter memória. Assim, essa escalação é um escândalo completo. E eu bato palma aqui para Leila Pereira, que botou o Casares no bolso na semifinal e humilhou, nocauteou Augusto Melo. É um escândalo essa escala. É vergonhoso o que fez da Federação Paulista de Futebol com a conivência de seu Augusto Melo, que aceitou essa barbaridade. Ô Vitão, Lívia, como é que resolveria isso? Assim, o Klaus, o Rafael Klaus, ele é um árbitro de ponta no futebol brasileiro. Como é que você deixaria o Klaus de fora de uma decisão do Paulista? Eu concordo com o Vitão, aquela expulsão do Cássio, que muita gente, né, faz o que o Cássio fez e nunca foi expulso, né? É absurda. O Yuri Alberto também foi infantil, né? Foi juvenil, mas também foi fora da área. Enfim, são lances muito contestáveis, né? Só que tem uma coisa. Aí a gente pensa assim, pô, a solução é tirar o Rafael Klaus do jogo do Allianz Parque. Como o Vitão disse, né? O Vitão falar para o dono da casa, né? É sempre para o dono da casa, e já teve esses problemas que ocorreram no Allianz. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o Klaus do Allianz, a gente resolveria dessa forma. É só inverter, põe o Candançan no primeiro jogo e coloca o Klaus na segunda partida. Só que tem um problema. O Palmeiras, os últimos 3 títulos do Palmeiras, né, foram com o Klaus apitando, né? Os 3. E aí, se o Palmeiras é campeão no Neoquímica Arena, seria 4, né? Tetra. Aí o Galvão gritaria tetra, né? O Milton Leite ia ter que gritar tetra aqui no All Play. Como é que resolve, então? O que é pior? No primeiro jogo, o Rafael Klaus ou o Vitão e Lívia? Ou você põe o Klaus para, quem sabe, né? 4 títulos seguidos. Não para o Klaus, né? Não tô falando isso, claro. Digo, 4 títulos do Palmeiras com o Klaus. Esse é o ponto. Então, Samir, e foi até uma coisa que a gente tentou assuntar por aqui, né? Porque da escolha para a primeira partida no Allianz Parque. Eu acho que até é uma forma, né? Isso não é falado abertamente, em momento nenhum, né? Obviamente. Mas o entendimento que dá pelas conversas que eu tive por aqui é que, de fato, é uma forma de você proteger, né, o árbitro de uma decisão na casa, né, mais hostil para ele, digamos assim. O Rafael Klaus, ele tem um histórico bem complicado com a torcida do Corinthians. A gente, né, sabe das cobranças, sabe dos erros que ele já cometeu.
expulsões que são muito questionáveis, inclusive no primeiro derby do ano, a expulsão do Yuri Alberto, que a gente até ficou meio sem entender o que tinha acontecido ali, mas nisso a gente tem que entender também que uma forma de proteger e uma forma também de garantir, entre aspas, que não vai acontecer nenhuma tragédia, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer, se o Palmeiras ganha esse título na casa do Corinthians, se pode ter uma invasão de campo, enfim. Eu acho que a federação também se preocupa com essas situações para proteger o árbitro. Ô, Vitão, como que resolve, então? Tirando... Não escalando o Klaus, óbvio. Não escalando escala? O Klaus, é um absurdo essa escala. Você escalaria a Lívia quem, falou então? assim, o Klaus estava tranquilo, eu assisti. Quem não está tranquilo é a torcida do Corinthians, é uma escala absurda. É uma escala vergonhosa. O objetivo da Federação Paulista é moralizar o futebol ou tranquilizar a arbitragem. E outra coisa, ninguém aqui está defendendo, estou falando todas as vezes, para bater e invadir campo. Ninguém está falando isso, pelo amor de Deus, né? É um absurdo completo, desportivo a escala do Rafael Klaus, não se justifica, como não justifica um dia após o Palmeiras passar pelo São Paulo da forma que passou, o presidente da FBF dá uma entrevista feliz com a arbitragem, dizendo que entende o São Paulino, mas entenderia. Então você não entende, é uma piada. É uma piada o que aconteceu. Então que traga o árbitro da Coreia, da Suécia, do inferno, do umbral, mas não dá para o Klaus apitar o jogo, é óbvio que não dá. É óbvio que não dá. Esse ano tem um histórico, gente. É Corinthians e Palmeiras. Qualquer juiz pode errar qualquer jogo. Só que se acontecer um erro, como alguém vai achar que não foi premeditado com essa história? Há um problema anterior. Então você pode trazer qualquer juiz de qualquer lugar e ele errar, porque futebol é assim. Agora, quando você escala uma pessoa, e essa coisa do primeiro jogo é uma piada. Porque você pode decidir o campeonato do primeiro jogo, 3-0 no Allianz Parque não tem volta. Você pode expulsar o melhor jogador de um time no jogo, não expulsar o melhor do outro para jogar outro jogo. Você pode condicionar a final no primeiro jogo. Não tem cabimento. Como resolve? Não escalando o Rafael Klaus, ponto. Não tinha cabimento essa escala. Aliás, eu estou falando depois que saiu, não. Né? Eu escrevi antes no meu Twitter, que acompanha, tá lá. Só falta isso, né? Falei, mas era tão óbvio, né? Assim, é inacreditável, de verdade, é inacreditável, né? É tipo o Ramon Menezes chegar a um jogo de final, escalar o Kaká, PNC na zaga e falar, nossa, ele errou. Nossa, quem podia imaginar, né, que ele errar? Então, assim, é do mesmo nível, assim, entendeu? Olívia, você que está aí na Federação Paulista de Futebol, né? O Vitão achou que você estava no zoológico, olhando esse cenário de muito fundo. Verde aí, né? Eu vi muito verde aí, ó. Aqui, gente, ó. Aqui que tem umas caixas, umas coisas feias, mas, ó, ali, ó, a federação ali, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Prova, Lívia, que você está na federação. Não tô na rua à toa, gente. Olívia, você que está aí na Federação Paulista de Futebol, você ouviu algum bastidor se o Corinthians tentou lutar contra isso? Porque agora não adianta, né? Se tivesse que fazer alguma coisa, tinha que ser feito antes. O Corinthians tentou alguma coisa porque o presidente do Corinthians se chama Augusto Melo, é aquele que falou, né? A gente foi eliminado da Libertadores, né? Não tem problema, né? A gente tem a Sul-Americana, né? Mais ou menos isso. Ainda bem que tem a Sul-Americana, olha o tamanho de cada uma, né? Ele acha que é a mesma coisa. Enfim, o presidente Augusto Melo, ele lutou por isso, tentou evitar a escalação do Rafael Klaus, principalmente aí nessa final? Então, Samir, na realidade pelas coisas que eu escutei por aqui, não houve qualquer tipo de conversa com os clubes em relação a isso. Até porque o conselho técnico, ele é uma decisão da federação, né, internamente, e eles têm um ranking, né, eles trabalham com esse ranking. E aí, os árbitros que têm pontuação, que estão no topo desse ranking, ganham as prioridades para apitar as decisões. No caso, se você comete algum erro, se você tem algum tipo de situação que causa um desgaste, tanto para a federação quanto para os clubes, você também perde pontos nesse ranking. Então, é definido assim. E é uma decisão, não digo arbitrária, né, mas é uma decisão da autoridade, da entidade. Então, o que deveria acontecer na sequência é a reclamação. Aí existe envio de ofício e tudo mais, e isso a gente não tem informação de que tenha sido pedido pelo Corinthians.
Ô, Vitão, o Corinthians tinha que fazer alguma coisa ou não tinha o que fazer, Vitão, Óbvio, antes? óbvio. Com todos os defeitos que as pessoas falam e com razão do André Sanches, eu duvido que o Klaus apitaria essa final. Duvido. E outra coisa, esse ranking é de quê? Dos últimos 100 anos? Porque esse ano ele decidiu um derby inventando uma expulsão no meio campo, situação que ele nunca fez na vida, um pênalti mandrake, e o assunto foi uma não invasão. E ele decidiu o derby em Campinas pro dono da casa também, inventando um pênalti. E nesse campeonato que ele foi ranqueado para apitar a final, é uma piada. Olha, eu estou cornetando a indicação, não as informações da Lívia, que fique bem claro. A Federação está trazendo informação oficial. Né? Porque outra vez eu discordei de uma informação assim, você tá. Não estou discordando. Não brigo com a informação. A informação tem prioridade. A Lívia está dando informação, eu estou dando opinião. É o Apocalipse Sinal Redux Camisum, é o Armagedon. Aliás, eu sou espírita. Eu vou receber daqui a pouco aqui uma mensagem aqui do Zé Aparecido de Oliveira, feliz com a indicação. Ele aprovou, ele gostou da indicação. De verdade, é uma vergonha. Não tem nem o que falar disso aí. Não tem essa escala não tem nenhum cabimento. Não tem nem cabimento. Que ele faça a melhor arbitragem do mundo, continuará sem cabimento. É um erro prévio. Quando você contrata o melhor jogador, por exemplo, o Ricardinho foi para o São Paulo em 2002. Campeão do mundo, bom jogador, não deu certo. Não tem como prever. Às vezes você faz tudo certo e errado. Né? Agora, quando você faz tudo errado, a escala do Rafael Klaus é absurda. Injustificável. São 2 times numa final e a Federação Paulista esqueceu que tem um outro time. Escalou um juiz que toda uma torcida tem milhões de motivos para não suportar. Se isso é justo, eu não sei o que é justiça.